Fala mestre, tudo tranquilo? Vamos então à solução das questões de magnetismo que caíram no Enem desde 2013 até 2018. Acompanhe a leitura ali. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta emite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Ele está falando, mestre, daquelas tagzinhas, sabe? Que é circularzinha que tu aproxima no portão e o portão se abre. Tem uma bobina nessa tagzinha. Quando tu aproxima do leitor, ele gera um campo magnético de radiofrequência e esse leitor induz nessa espira uma corrente elétrica que vai fazer ter um sinal elétrico a partir desse microprocessador do transmissor. Então ele te pergunta: a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo gerado pelo leitor é variável, porque eu preciso de variação do fluxo magnético para induzir uma corrente elétrica nessa espira da tagzinha, né? Como é que ele chama isso aí? Do encapsulador, né? Então a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo elétrico da onda de rádio, não. Elétrico, não. Magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Perfeito. Aquece os fios, não. Diminui a ressonância, nossa, nada a ver. Então é magnético da onda de rádio produz corrente na bobina. Então isso é indução eletromagnética. Mestre, fica atento. Tem carregadores de celular, vou pegar meu celular aqui, ó. Tu encosta, ó, tem um slash over aqui. Tu encosta o celular no carregador, o que eu podia fingir que é o carregador? Isso aqui, ó. Encosta o celular no carregador e por proximidade ele carrega. É a mesma história da tagzinha. Tem uma bobina que tem um campo magnético variável aqui, um fluxo magnético variável, mais certo dizer, e aqui a gente tem outra bobina dentro do celular que vai carregar a bateria dele. Tem celulares, inclusive, que um celular fornece carga para o outro da mesma forma. É a mesma coisa que um transformador, mestre. Indução eletromagnética a serviço da transmissão de energia à distância, sem uso de fios. Tudo tranquilo, mestre? Bora então resolver a questão de número 2. Acompanhe a leitura ali. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando, essa questão apareceu na lista de eletrodinâmica, lembra, mestre? Um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Então isso aqui é a bobina do gerador de corrente elétrica, gerador de energia elétrica. Dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo e com uma frequência F, que nem que acontece nas usinas hidrelétricas, mestre. Quando tiver alguma coisa girando e transformando energia mecânica em energia elétrica, é assim que isso está sendo feito. Eu tenho um conjunto de espiras que gira dentro de um campo magnético e a partir da variação do fluxo magnético nessas espiras será gerado uma força eletromotriz induzida, uma voltagem que é transmitida, depois de transformada, até as nossas casas, e na nossa casa a gente liga um aparelho e ele vai começar a funcionar, porque fecha o circuito e aí vai ter corrente elétrica. Lembre que corrente elétrica induzida só tem quando fecha o circuito, tá bom? Força eletromotriz induzida sempre tem quando tiver variação do fluxo magnético através da bobina. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. A máxima corrente é a corrente de curto-circuito. Para dobrar o valor da tensão, ele quer dobrar a força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz induzida é dada pela lei de Faraday, mestre. Ó. Força eletromotriz induzida é o negativo da variação do fluxo magnético no tempo, e esse negativo está aqui para dizer que a força eletromotriz induzida se opõe à variação do fluxo magnético que a gerou. Então a força eletromotriz, essa voltagem é gerada pela variação do fluxo magnético, mas essa força eletromotriz se opõe à variação do fluxo magnético que a gerou, por isso que tem esse menos aqui. E esse fluxo, mestre, ele tem a ver com o campo magnético, com a área e com o cosseno do ângulo da normal da área e o campo magnético. E aí sobre o tempo.
que o estudante tem que fazer para dobrar o valor da tensão máxima, mestre Mestre? Se ele quer dobrar o valor da tensão máxima, ele precisa dobrar a variação do fluxo magnético. Ele pode mudar o campo, ele pode mudar a área ou ele pode girar mais rápido. Só que ele diz o seguinte, ó, mantendo constante o valor da corrente de curto, a corrente máxima. Essa corrente elétrica de curto-circuito é a corrente elétrica quando o gerador só tem ele mesmo sendo alimentado, a sua própria resistência interna dos seus fios da sua bobina. Então a gente pode pensar assim, ó, essa corrente elétrica de curto-circuito é a força eletromotriz sobre a resistência interna. Para manter constante a corrente, quando a gente aumentar a força eletromotriz, porque a gente está aumentando a variação do fluxo magnético, a gente precisa aumentar também a resistência elétrica, mestre. Então, para dobrar o valor da tensão do gerador, mantendo constante a corrente de curto-circuito, eu tenho que dobrar a força eletromotriz induzida, dobrar a variação do fluxo no tempo, dobrar a variação temporal do fluxo magnético, olha como fica chique, e dobrar a resistência elétrica também. Então ele tem que dobrar o número de espiras. Será que isso funciona? Funciona porque eu vou ter o dobro de espiras, então eu vou ter o dobro da área. Se eu dobro a área, eu dobro a força eletromotriz induzida. E eu dobro também quem, mestre? Se o comprimento do fio enrolado vai dobrar porque eu tenho o dobro do número de espiras, vai dobrar a resistência elétrica também. Isso vai fazer com que a corrente elétrica fique constante. Então, letra A. Se eu dobrar só a frequência de giro, eu vou aumentar a força eletromotriz induzida? Vou, mas eu vou aumentar a corrente induzida também, porque a resistência elétrica não vai aumentar. Então não funciona. O que ele quer fazer, manter a corrente de curto-circuito constante, não funciona. Letra C, intensidade do campo magnético, mesma história, eu aumento a intensidade do campo magnético, eu vou ter uma força eletromotriz induzida maior e uma corrente induzida também maior, quando fechar o circuito. Então eu preciso dar um jeito de aumentar a resistência elétrica também. A área das espiras também aumenta a força eletromotriz induzida, só não aumenta a resistência elétrica. E o diâmetro do fio, bom, se eu mudar só o diâmetro do fio, mestre, não vai mudar a força eletromotriz induzida, que é o que ele pede por primeiro. O que vai acontecer é que a resistência elétrica vai ficar metade, daí a corrente elétrica de curto-circuito ficará o dobro. Tudo tranquilo, mestre? Bora então resolver a questão de número 3. Acompanhe a leitura ali. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e consequente aquecimento da célula. Ele está dizendo aqui que vai usar um campo magnético que vai fazer as células que fagocitaram as nanopartículas magnéticas, que englobaram as nanopartículas magnéticas, fazer essas nanopartículas entrarem em ressonância, né? É isso mesmo, nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas fagocitadas pelas células tumorais. Vou sublinhar aqui, ó, nanopartícula magnética fagocitada pelas células tumorais. E um campo magnético alternado. Por que tem que ser alternado? Porque a gente vai mudar a direção de polarização dessas nanopartículas magnéticas. Se eu alterno o campo, a agulha da bússola, ó, se o campo magnético está para cima, a agulha da bússola fica assim. Se o campo magnético está para baixo, a agulha da bússola vai ficar para baixo. Essas nanopartículas magnéticas são como se fossem, né, os ímãs da bússola, as agulhas. E aí, se eu tenho um campo magnético variável, esses ímãs elementares vão ficar variando em função do campo magnético externo. A elevação de temperatura descrita ocorre por quê, mestre? Sublinhar aqui direito aqui, ó. Por que acontece a elevação da temperatura? Acontece a elevação da temperatura porque essas nanopartículas magnéticas, ao girarem, vão gerar atrito, vão esquentar as células. Por isso que é magnetohipertermia. O campo magnético faz girar os ímãs elementares que estão ali, as nanopartículas magnéticas, e isso vai fazer por atrito esquentar o que está ao redor, consequentemente vai esquentar a célula tumoral. Então essa elevação de temperatura descrita ocorre por quê? O campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor? Não, o campo magnético não é absorvido. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Perfeito, aqui ó, esquentou. Letra C, as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. Daí não precisaria o campo magnético externo. Letra D, o campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas. O campo magnético não transfere calor, tá, mestre? O que pode acontecer num transformador é que ele esquenta porque tem resistência elétrica interna, é feito Joule. Passou corrente elétrica numa resistência e esquentou.
Letra E, as nanopartículas são aceleradas em um único sentido e em razão da interação do campo magnético. Ó, campo magnético não acelera ímã. Pode, no máximo, rotacionar para que ele se oriente de acordo com o magnético, saindo do norte, entrando no sul, ou saindo no sul e saindo no norte. Entrando no sul, desculpa, né? Saindo no norte. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então a leitura da questão de número 4. Acompanhe a leitura ali. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética. Descoberto por Michael Faraday no século XIX, pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com o módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Então ele está dizendo que está afastando o norte e aí está gerando uma corrente elétrica aqui embaixo. Ó. Então esse movimento gera a variação do fluxo magnético, ó, tá vendo que está mostrando que aqueles agentes magnéticos estão entrando, se ele está afastando, estão entrando cada vez menos, não dá para ver o sentido do enrolamento, mestre e mestra, e a corrente elétrica tem este sentido aqui, ó, tudo está bem desenhadinho ali. Aí ele te pergunta, a fim de se obter uma corrente elétrica com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para a... Agora tem uma região do conteúdo, vamos chamar de lugar do conteúdo, muito importante. O sentido da corrente elétrica induzida é dado pela lei de Lenz, só que a lei de Lenz é muito confusa. A lei de Lenz diz assim, o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito é tal que o campo magnético por ela gerado se opõe à variação do fluxo magnético que a gerou. Eu não sei nem como é que eu sei decorar isso aqui mesmo. Como é que a gente pode pensar numa situação mais simples de entender como é que o sentido da corrente elétrica acontece? Lembra que na lei de Faraday, a força eletromotriz induzida se opõe à variação do fluxo magnético que a gerou. Então essa força eletromotriz induzida vai gerar uma corrente elétrica num circuito fechado, tem que ser fechado, né? Cujo campo magnético se opõe ao movimento da parte móvel, se opõe à aproximação de um ímã ou se opõe ao afastamento do ímã. Então, se eu tenho um norte sendo afastado, que polo que vai mostrar desse lado aqui do ímã, mestre? Para se opor ao afastamento do norte, a gente tem que atrair o norte. E para atrair o norte tem que mostrar um sul. Então quer dizer que aqui ó, a gente pode desenhar um sul. E ao desenhar um sul, colocando as setas nas pontas do S, a gente sabe o sentido da corrente elétrica. Então aqui pela frente do eletroímã é descendo e lá por trás é subindo. Não dá para ver o sentido de enrolamento aqui mesmo. Na verdade, é um desenho meio mal feito até, né? Foi mal aí, INEP, mas tá mal feito. Não mostra as voltinhas, né, bonitinhas. Se não mostra as voltinhas, não tem como saber o sentido do enrolamento. Mas tem como saber qual é que é a situação em que inverte o sentido da corrente elétrica. Quer ver? Se eu, por acaso, inverter o movimento do ímã, eu trouxer ele para perto, eu estou aproximando o norte. O que a espira vai fazer para se opor à aproximação do norte? Ela vai gerar um norte também, porque ela quer se opor à aproximação do polo norte, então ela tem que repelir o norte. E para repelirmos um norte, a gente precisa também de um norte. E se a gente desenhar o norte aqui, mestre, eu vou desenhar o norte, não vou fazer por cima, tá? Senão vai ficar meio mal feito, ó. Aqui, ó, se eu desenhar esse norte, aqui na ponta da espira, eu desenho as setas na ponta do N e eu já sei o sentido da corrente elétrica. Então, invertendo a polaridade do eletroímã, eu vou invertendo o movimento, aliás, do ímã, eu vou inverter o sentido da corrente elétrica. E aí eu queria que tu gravasse isso, ó. Cada inversão que acontecer, causa inversão na corrente elétrica induzida. Toda inversão inverte. Isso significa que se inverter duas coisas, a primeira inversão inverte e a segunda inversão desinverte. A segunda inversão vai fazer com que a corrente elétrica seja igual à anterior. Então, ó, corrente elétrica é assim. Uma inversão, inverteu. Mais uma inversão no que está acontecendo, se inverter duas coisas, vai inverter de novo, vai voltar a ser a corrente elétrica que tinha anteriormente. Então ele quer a mesma corrente elétrica, tem que inverter quantas coisas? Duas. Então está aproximando, não, está afastando o norte, ó, mestre, vamos colocar aqui, ó. Está afastando o norte. Está afastando o norte. O que é inverter duas coisas aqui, mestre? Inverter duas coisas é aproximar o sul. Tudo tranquilo? Então, se eu disser que está aproximando o sul, eu sei que a corrente elétrica vai ficar igual. Porque eu inverti duas coisas. Eu inverti o afastando, virou aproximando, eu inverti o norte, virou sul. Ok?
A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da figura apresentada, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover, olha isso, ó, é mover a espira para aproximar, mestre, mover a espira, mover ela para a esquerda e o ímã para a direita, ou deixar ele parado, tem que aproximar os dois. É isso que tem que olhar, tem que aproximar os dois. Então a espira para a esquerda, certo, daqui a espira vai se mover para a esquerda, e o ímã para a direita com a polaridade invertida. Fechou, letra A. Qualquer outra alternativa que tu olhar aqui, mestre, não vai ter duas inversões, vai ter uma só, quer ver, ó? Mover a espira para a direita. Se eu mover a espira para a direita e o ímã para a esquerda, continua afastando, né? Com a polaridade invertida, daí eu inverti só uma coisa, vai estar afastando o sul. Se inverte uma coisa só, a corrente inverte. Ele não quer que inverta, ele quer que mantenha com o mesmo sentido da apresentada na figura. Tudo tranquilo, mestre? Bora então a leitura da última questão de magnetismo que tem nessa lista do Enem de 2013, né? Acompanha a leitura ali. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média, é importante sublinhar que é uma velocidade média de 5 metros por segundo, e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Então, olhando para o desenho, basicamente isso vai acontecer. Ó. Quando eu apertar o botão, vai ter uma corrente elétrica que passa aqui. Ele está mostrando já a corrente elétrica. Ó. Em função disso, haverá uma força magnética que empurra para a direita esse, como é que ele chamou? Esse bastão? Não. A barra condutora. Então, essa barra condutora vai bater aqui na catraca, ó, e vai girar a catraca e acho que abre a porta. É isso que me parece que está acontecendo aqui. E se a gente quiser ver qual é, que é a orientação da força magnética sobre o fio, lembra como é que faz isso, mestre? A regra do tapa, se precisar olhar a aula sobre a regra do tapa, força magnética, lei de Lorentz sobre fio, é bem importante dar uma olhadinha se não sabe fazer isso. Mão direita, mestre, desculpa aí os canhotos, né? A vantagem que vocês têm é que vocês continuam segurando a caneta e fazem a regra da mão direita, a regra do tapa. Os dedos na direção das linhas de campo, o dedão quando é fio no sentido da corrente elétrica, então faz aí, ó. Provavelmente vai ficar inverso do que eu estou fazendo, né? Mas porque a gente está de frente. Mas ó, corrente elétrica subindo, o campo magnético está entrando, olha ali, mestre, ó. Isso aqui, ó, significa que o campo magnético está entrando. A gente está olhando a parte de trás da flecha. Então, campo magnético entrando, mão direita, campo magnético entrando, corrente elétrica para cima, e sobre o fio, tapa sempre com a palma da mão. Então, do teu ponto de vista, também vai empurrar o fio para a esquerda. Claro que eu me movendo aí na frente deve ter ficado ao contrário, tá bom? Então ele te pergunta assim, ó, a intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é de... Bom, mestre, eu sei que vai demorar 6 milissegundos. Até vou sublinhar aqui, ó, escrever 6 mili, que é o 10 a menos 3, né, segundos. Quer dizer que é 6 vezes 10 na menos 3 segundos para que essa barra bata na catraca. E eu sei a velocidade média. Se a gente sabe a velocidade média, a gente sabe qual é que é a distância que... Opa! Qual é que é a distância que essa barra vai andar até bater aqui, ó. Se eu souber essa distância que a barra vai andar até bater aqui, eu vou saber qual é que é o valor da força elástica. E se eu sei o valor da força elástica, eu sei o valor da força magnética, que será anulado pela força elástica, e aí o bastão vai parar depois de bater na catraca. Então eu vou achar aqui, ó, por essa distância, qual é que é, por essa... Então eu vou achar aqui por esse intervalo de tempo a distância. Distância é igual a velocidade média vezes intervalo de tempo. Distância vai ser igual a velocidade, que é 5 metros por segundo, vezes o intervalo de tempo, que é 6 vezes 10 na menos 3. Quer dizer que a distância vai ser igual a 30 vezes 10 na menos 3 metros. Quer dizer que a distância é igual a 3 vezes 10 na menos 2 metros. Isso aqui é a mesma coisa, mestre, que 3 centímetros. Quer dizer que a gente vai esticar essa mola, vai ter um X de 3 centímetros quando esse bastão, essa barra condutora bater na catraca. Então a gente pode descobrir qual é que é a força elástica. Força elástica é igual em módulo a Kx.
força elástica vai ser igual. Se eu usar a constante elástica da mola em newtons por centímetro aqui, mestre, basta que eu use a elongação em centímetros, que está valendo. Então, o K é 5 vezes 10 na menos 2, o X é 3 centímetros, então a força elástica vai ser igual a 15 vezes 10 na menos 2 newtons. E quando a catraca chegar aqui, a força magnética vai ser anulada pela força elástica. Força magnética para a esquerda, como a gente deu tapa antes, e força elástica para a esquerda. Então, igualando essas duas, força magnética é igual a força elástica, a gente vai achar qual é, que é a intensidade do campo magnético. Força magnética é B vezes I vezes L, o Bill, né? Igual a força elástica, aliás, que eu sei que é 15 vezes 10 na menos 2. Campo magnético, ele pergunta, a corrente elétrica, ele me disse lá em cima que é 6 amperes, não precisa botar ampere, né? Vezes o comprimento do condutor, que é 5 centímetros. Ó, mestre, agora precisa pôr em metros, tá? Tem que colocar em metros aqui, senão vai dar ruim. Então, 5 vezes 10 na menos 2 metros, igual a 15 vezes 10 na menos 2. Então, vamos fazer essa conta. Eu vou simplificar o 10 menos 2 com 10 menos 2, vou simplificar o 15 com o 5, vai sobrar 3 desse lado. Quer dizer que o campo magnético, vou passar o 6 dividindo, o campo magnético vai ser igual a 3 sobre 6, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 na menos 1 Tesla. Alternativa, letra A. Essa é a intensidade do campo magnético. Acha a força elástica, igual a força elástica à força magnética, e aí tu vai achar o campo magnético. Como é que acha a elongação da mola? Diz que a distância que essa barra condutora andou é igual à velocidade média vezes o intervalo de tempo. Tudo tranquilo, mestre? Essa última questão aqui foi bem difícil na prova, tá? Geralmente não cai difícil assim. Magnetismo geralmente tem que saber o que é indução magnética, sentido de corrente, e tem regrinhas práticas muito simples para a gente determinar essas coisas. Tudo tranquilo, mestre? Muito obrigado pela atenção e agora a gente só vai se ver no pré-prova, né? Na semana que antecede a prova de Ciência da Natureza do Enem. Então, um forte abraço e eu te espero na semana que antecede a prova de Ciência da Natureza.